mais um ensinamento da Palavra de Deus, encontrado aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 até o 21. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, na verdade, falar essas quartas-feiras, né, sobre a prática na vida cristã. O tema é a praticidade na vida cristã. E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre estas passagens bíblicas, começando por hoje, primeiro dia desse ensinamento. Esse texto de Romanos, capítulo 12, do verso 9 ao 21, ele não é de difícil compreensão, não. É bem compreensível aquilo que Paulo está falando. E o que Paulo está falando para a igreja de Roma está embasado naquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Então, Paulo está extraindo os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte e está aplicando na prática diária da vida cristã. Ele passou algum período revelando nesta carta para os romanos uma boa parte teórica. E agora ele vai afunilando para a prática da vida cristã. Então, o que de fato nós, como cristãos, precisamos fazer na prática? Uma dessas passagens bíblicas bem notórias é Romanos 12, do 9 ao 21, que vai nos ensinar como a prática cristã ela é diferente da prática do mundo. Tá? As duas coisas são dois caminhos, vamos dizer assim, mas que um leva à condenação e o outro leva à vida eterna. A prática da vida cristã, ela está pautada dentro da vontade de Deus. E a prática do mundanismo está pautada na forma e na maneira que o mundo age, pensa, sente e vê, e outras formas que ele tem de se manifestar. Para que eu possa falar dessa prática da vida cristã, eu não posso começar o versículo 9, sem antes falar do versículo 1 e do versículo 2 desse capítulo. E hoje o ensinamento se deterá nesses dois versículos. O versículo 1, que vamos falar da prática cristã, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui estão os dois caminhos. O caminho da praticidade da vida cristã é o caminho do cristão que se esforça para fazer a vontade de Deus. E o caminho daqueles que andam no mundo, eles se amoldam, né? Tomam a forma que esse mundo tem. O seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de sentir, seu modo de viver é extremamente mundano. E o que seria a palavra mundano, entre outras palavras? O que seria o mundanismo? O mundanismo é tudo aquilo que foge do padrão de Deus. É tudo aquilo que foge da vontade de Deus. É mundano. É por isso que Paulo ele vai falar dessa vontade de Deus. Aleluia. E nós precisamos nos ater nesses dois versículos, porque nós não vamos conseguir viver uma prática cristã verdadeira se a gente não estiver com a vida transformada conforme aquilo que ele está falando aqui. Aqui nós vemos a prática, né? O que é ser cristão na prática. Primeiro, o apóstolo Paulo fala do chamado
de Deus a consagração. É Deus, irmãos, nos chamando para sermos dele. É Deus nos tirando do mundo e do modo de pensar mundano para pensarmos conforme a mente dele, seguindo a sua vontade. É uma chamada à consagração a Deus. É uma chamada à santificação a Deus. Uma separação desse mundo e uma dedicação para Deus. Então o versículo 1 começa dizendo o seguinte: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. É muito importante a gente entender esse texto, porque é Deus aqui rogando ao homem para que este se dedique a Ele, adore a Ele, se consagre a Ele. E a palavra rogo-vos, no grego, é parakaleo. Para ao lado de kaleo, chamar. É Deus chamando o homem. Traduzindo isso no grego do Novo Testamento, quer dizer exortar, apelar, recomendar, solicitar. É Deus apelando para nós, solicitando para cada um de nós de forma individual, muito pessoal, e dizendo assim: sejam dedicados a mim, sejam consagrados a mim. É Deus fazendo esse apelo para o homem, essa solicitação para que nós, como servos do Senhor, venhamos dedicar a nossa vida a Deus. Perceba dentro dessa palavra rogo-vos, né? Parakaleo, que Deus ele não está exigindo. Deus ele está fazendo um pedido. Não é isso? Rogo-vos. Ele está fazendo um pedido. Aqui dentro desse texto a gente não vai perceber, não vai ver da parte de Deus uma exigência, uma coação, uma forçação de barra. Aleluia. Deus não está aqui nos forçando a se dedicar. Agora pense comigo uma coisa. O ofendido está pedindo ao ofensor que deixe o pecado que tanto ofende a ele e viva uma vida santa, consagrada, que é a vontade dele. Vocês estão entendendo? É o ofensor rogando, pedindo, solicitando ao homem que este abandone os seus pecados e viva uma vida dentro da vontade divina. Aleluia. Então, esse primeiro ponto é muito importante a gente tratar. Por quê? Porque aqui não está embutido dentro dele uma exigência. Não há uma coação da parte de Deus, mas há um anelo, há um pedido, há um rogo da parte de Deus, pedindo para que nós venhamos nos consagrar. Então, não há aqui uma força que está nos coagindo com ímpeto para que nós venhamos adorá-lo. Não. Deus está apelando e está pedindo para que nós venhamos colocar a nossa vida na presença dele e andarmos segundo a vontade dele e deixarmos de andar segundo os moldes ou a forma deste mundo. É muito importante esse texto. Por quê? Porque não é pela força, não é pela violência. Zacarias disse que é pelo Espírito de Deus. Não é isso? Então nós somos convocados, chamados, solicitados. Deus está apelando, né, a nossa consciência e dizendo: volte-se para mim. Aleluia. Dedique-se para mim. A verdadeira prática da vida cristã, sem esse voltar-se para Deus, sem essa dedicação exclusiva para Deus, não é possível. É por isso que muita gente na igreja não consegue viver a prática da vida cristã. E o mundo ainda está dentro do coração dela. Verdade. Ela não consegue se desvincular, porque ela ainda não atendeu esse chamado. Nós estamos chamados para nos consagrar a Deus.
e abandonarmos a forma deste mundo, a maneira deste mundo. Deus está nos convocando, Deus está nos solicitando, Deus não está exigindo. E isso é muito intrigante, porque Ele poderia chegar e dizer: quero assim, mas não. Ele solicita, Ele faz o apelo para que eu e você venhamos entender que para fazer a sua vontade não pode ser debaixo de cabresto, mas precisa e deve ser voluntária. Aleluia, Deus. Voluntária. Por isso ninguém pode meter camisa de força em ninguém e dizendo: olha, você tem que servir a Deus assim, assado e cozido. Não. Cada um de nós, dentro desta casa de oração, precisamos ouvir a solicitação de Deus e nos apresentar para Ele. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós podemos perceber que o Senhor está chamando esse povo para se apresentar. Agora, note bem o restante do versículo. A palavra apresentar, ela quer dizer oferecer. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo um paralelo entre o sacrifício do Antigo Testamento e o novo sacrifício que Deus está solicitando da sua igreja. Aleluia. Então Deus aqui está dizendo: se apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que Deus está dizendo? Oferte. Mas essa oferta, essa apresentação e essa entrega, ela não pode ser pela metade. Ela tem que ser total. O nosso corpo, que é o recipiente da alma e do espírito que estão aqui dentro, eles precisam ser apresentados a Deus na sua totalidade. Aleluia. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então essa nossa entrega precisa ser um sacrifício vivo, consciente. Por isso que não pode ser forçado. Não pode ser forçado. Ser voluntário e de forma consciente. Não, eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Aleluia. Eu quero me dedicar ao Senhor. Agora, muito embora este apelo de Deus não seja com a tonalidade de exigência, exigindo, uma coisa tem que ficar claro na nossa cabeça. É que este apelo de Deus, que poderia exigir, mas não exige, ele nos constrange. Ele nos constrange. Ele nos inquieta. E ele nos surpreende. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Mas mesmo assim, Ele quer que o homem entenda isso. E parta do homem o desejo de adorar. Agora é interessante porque, por mais que nós não somos forçados a adorar a Deus, a apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e santo, ou seja, na nossa totalidade, né? Esse sacrifício diante de Deus, sem coação, sem força de lei, que lá no Antigo Testamento os homens apresentavam os seus carneiros pela força da lei, a lei exigia para perdão do pecado. Agora não. Agora tudo que Deus quer é que o homem apresente-se diante dele, mas constrangido pelo seu amor. Aleluia, Deus. Porque Deus, se quisesse, não faria nada por nós e deixava a gente se perder. Mas o Senhor veio e morreu por nós. Aleluia, Deus. E é aí que está o amor de Deus revelado, que vai nos levar a ficar constrangido. E é aí que entra, não pela força, nem pela violência, mas pelo seu espírito. Eu gostaria que você lesse comigo 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, e nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. O que Paulo deixa escrito nessa carta? Pois o amor de Jesus Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos,
logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Pare um pouco para pensar nesses versículos, irmãos. O amor de Deus, ou seja, o sacrifício que Jesus fez por nós. O Senhor não está pedindo um sacrifício vivo de nós? O sacrifício que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, isso nos constrange. Por que nos constrange? Porque ele não tinha por que morrer por nós. Quem pecou foi nós. Quem ofendia a Deus era nós. Mas, no entanto, ele, por seu amor e graça, resolve enviar o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. E ele morreu por todos, não foi só por mim, não. Nem só por você, foi por todos. Então o apóstolo Paulo conclui, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Olha aqui. Olha aqui essa chamada do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo exatamente que agora a nossa vida, sendo uma vida de Deus, não pode ser mais movida pelo nosso próprio egoísmo. Não pode mais ser. Porque ele morreu e deu a sua vida por nós. E agora nós que vivemos por causa da sua morte. Nós estamos vivos por causa da sua morte. Porque quando ele morre, todos nós morremos com ele. Quando ele ressuscita e vem a vida, ele concede vida para todos nós. Aleluia. Ele nos levanta dos nossos pecados. Ele nos purifica, ele nos redime. Ele nos tira debaixo da escravidão com a sua morte e ressurreição. Então aqui nós podemos observar o apóstolo Paulo dizendo que agora nós não devemos mais viver para nós mesmos. Então pode observar que todos aqueles que não querem viver uma prática cristã verdadeira é porque são extremamente egoístas. E eles estão pensando única e exclusivamente em si próprio. Só que Paulo está dizendo assim, a vida que nós estamos levando agora não pode mais ser para nós mesmos. Nós temos que viver agora por aquele que por nós morreu e ressuscitou, que é Jesus. Morreu e ressuscitou. Aleluia. Então, é isso aqui que deve nos constranger. Poxa, ele morreu. Que culpa teve ele? Nenhuma. Quem era o culpado? Eu. Logo, ele morreu pela minha vida. Então, se eu tenho vida, é resultado da sua morte e ressurreição. Então, é justo, é lógico, preste atenção nesses textos, nessas palavras que eu estou falando para você, que a gente vai utilizar muito dentro dessa carta. É lógico, um raciocínio lógico, que nós devemos agora viver por aquele que por nós morreu. Por quê? Porque, logicamente, que se ele não faz isso, a gente estava morto eternamente no pecado, nas ofensas e nos pecados. E não tínhamos remédio para curar isso. Deus. Vocês estão entendendo? Então o Senhor, ele chega para nós e pede. Ele não nos força, mas ele coloca o seu sacrifício. Diz, eu morri por ti. Eu dei a minha vida. Eu abri mão. Eu poderia viver a minha vida ao lado do meu Pai. Eu abri mão para que você hoje pudesse estar aqui. Aleluia. Então isso seria o suficiente para que cada cristão não ficasse debatendo. Ah, mas eu não quero viver assim. Eu quero viver assim. Mas Jesus quer que eu viva assim. Sabe? Isso era o suficiente para a gente entender, porque esse amor de Jesus, ele nos constrange a não viver mais a nossa própria vida. Porque a nossa própria vida que nós temos agora, ela é resultado do sacrifício que ele se apresentou e se ofertou na cruz do Calvário ao nosso Pai Celeste. Então, eu gostaria de deixar muito claro isso. Né? Não é por coação, não é pela força de uma lei, mas é pela lógica de um raciocínio, de um entendimento, de entender que a vida que nós temos hoje é fruto e é resultado do sacrifício dele. E nós não deveríamos estar ditando regras para Deus. Ah, Senhor, eu não quero assim.
Ah, Senhor, eu gostaria de ser assim. Aleluia. Ah, Senhor, não. Nós deveríamos fazer como Paulo falou. A vida que eu vivo hoje, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, em sacrifício e cheio Glória a suave. Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas tem muita gente que não se constrange para isso, né? Não tem um pingo de constrangimento de entender de que se ele tem vida é porque alguém pagou um alto preço pela vida dele. E aí pensa que pode andar na forma do mundo e assim pensa que vai agradar ao Senhor. Não, amados, não é assim. Deus, Nós temos que glória. ter esse entendimento. E aqui Paulo ele está dizendo para nós que nós devemos nos ofertar a Deus, né? Viver a vida de Deus, ter a mente de Cristo, sermos conscientes de que sem Ele nós estamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados e, portanto, sem condições nenhuma de chegar à presença de Deus. Aleluia. Quando Paulo exorta a igreja de Roma, vamos voltar para lá para Romanos. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Paulo vai usar o termo culto, latreia, no grego, serviço sagrado ou adoração. E ele vai dizer que esse serviço sagrado ou adoração, ele é racional. Por quê? Eu vou voltar a repetir. Paulo está traçando um paralelo entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício que Deus está pedindo de nós no Novo Testamento, que é totalmente diferente. No Antigo Testamento, usava-se animais irracionais para serem imolados e sacrificados para que o homem obtivesse seu perdão. No Novo Testamento, Deus está dizendo: traga, apresente-se, oferte-se com a totalidade do seu ser em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse conjunto, essa totalidade é o culto racional. Aleluia. Culto racional. Com a razão mesmo. Né? Isso aqui não se refere a nenhum pensamento de humanista, né? Não se refere a uma coisa fria, sem vida, e nem a parte de Deus, né? Nem longe de Deus, mas algo espiritual. Eu vou explicar por quê. Porque racional, ela vem do grego lógicos, que deriva a palavra lógica. Essa palavra quer dizer palavra ou razão mesmo, raciocínio mesmo, entendimento. Ou seja, o culto, ele é espiritual. Explico. O nosso culto racional, os animais não tinham raciocínio, mas nós temos. É por essa razão que o culto racional é um culto espiritual, porque nós temos que pensar. Nós temos que pensar na nossa liturgia de adoração a Deus, a nossa entrega, a nossa oferta, o nosso corpo para Deus. Nós temos que pensar se isso está agradando a Deus ou não. Aleluia, Jesus. Não é irracional. O ser humano, preste atenção no que eu vou falar para você. O ser humano, dotado de intelecto, raciocínio, pegar um pedaço de barro, formar esse pedaço de barro e dizer: esse aqui é o meu Deus, e se curvar diante dele, não é uma coisa irracional? Não é uma coisa ilógica? É uma coisa que foge da razão. Como é que eu, que tenho intelecto, que tenho entendimento, pego algo inanimado e me curvo diante disso? Deus está dizendo o seguinte: vocês vão se apresentar a mim, mas será diferente da forma do mundo. Porque o mundo se curva em algo inanimado. É uma peça de barro, é um pedaço de pau, um pedaço de pedra, e ele se curva. Isso é menor do que ele, isso não vale nada, mas ele, num raciocínio de forma ilógica, sem entendimento, ele adora isso. E Deus está dizendo: é por isso que eu sou espírito e não tenho forma. Aleluia, Jesus. Não tenho forma. Mas o mundo vai dar forma. A pluralidade de formas no mundo.
Não é irracional o ser humano olhar para o sol inanimado, se curvar para as estrelas, para o horóscopo, para os astros, para os planetas. Não é irracional? É. E Deus está dizendo, vamos começar a ser espiritual no culto. Eu não quero esse tipo de culto aqui. Esse culto, Deus falando, é irracional. Eu quero um culto completamente com a razão. Aleluia. Culto é com a razão. É saber o que está fazendo. É com lógica. É completamente insano. Pessoas tão inteligentes, carregando algo na costa, soltando foguete, é insano. É algo que Deus olha e diz assim, eu te dei inteligência. Não dá para entender que isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Aleluia. E o Senhor está dizendo, o vosso culto será um culto racional, que é resultado da sabedoria e da inteligência espiritual. Aleluia, Deus. Olha como Deus é tremendo. Olha como Deus é tremendo. O apóstolo Paulo, ele vai combater esse raciocínio, sabe aonde? Na igreja de Colosso. Preste atenção que eu vou trazer bem para o nosso dia. A igreja de Colosso, quero que você leia lá, em Colossenses capítulo 1, culto, latré, serviço a Deus, adoração. Como deve ser feito? Racional. O que está acontecendo na igreja de Colosso, pastor? Então vamos ler, capítulo 1, verso 9. Me acompanhe na leitura. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Agora, olha o contexto dessa fala de Paulo. O que está acontecendo dentro dessa igreja? Essa igreja se deixou levar por misticismo. Culto aos anjos. Onde Deus mandou cultuar anjo? Em canto nenhum. O Senhor solicitou para nós o adorarmos, apresentarmos diante dele em corpo vivo, consciente, sagrado, separado do mundo, irracional, e se apresentar diante de Deus para adorá-lo, para saber a vontade dele. Em nenhum momento Deus ordenou que nós viéssemos adorar. A igreja estava vendo anjo. E tinha um culto específico para anjo na igreja de Colosso. Se você prestar atenção, a igreja atual, moderna, ela está também passando por isso. Quer ver um delírio na igreja se o pregador dizer, que eu estou vendo um anjo? Todo mundo delira. O que é isso? Porque agora eu enxerguei a ponta da espada inflamada do anjo. Aí todo mundo vai para a lua. O que é isso? Verdade, Deus. Falta de sabedoria e falta de entendimento. E o culto, em vez de ser racional, está sendo irracional. Está sendo um culto fora da razão. E a igreja de Colosso tinha isso. Os colossenses, por isso que Paulo vai dizer, eu estou orando por vocês, para que Deus encha vocês de conhecimento em toda sabedoria e inteligência espiritual. Nós precisamos ter inteligência espiritual. E saber que Deus é soberano, é Senhor. Aleluia. Que a gente não pode dar uma forma. Vou pegar o bezerro. Olha o erro do Israel no deserto. Fez o bezerro e disse, esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Idolatria. Irracionalidade. Falta de entendimento. E levou o nosso povo no deserto a perecer. A igreja atual também está passando pelas mesmas coisas. E Deus está dizendo, culto é racional. A igreja adorando o pastor? Não tem? Tem. Verdade, Deus. Tem. É irracionalidade. Adorando a cantora, o cantor, é irracionalidade.
Nós nos apresentamos para Deus. Aleluia, Jesus. Com a totalidade do nosso ser adorando o Senhor. Com consciência, constrangido pelo amor de Deus. Ninguém vem para culto para receber oportunidade. A gente vem para culto, irmãos, para adorar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É impressionante, mas a igreja de Colossos cometia todos esses erros. Lua nova, sol, sábado, anjo. Quer ver uma outra coisa que está matando as igrejas? Vãs filosofias, vãs sutilezas. Isso tudo estava inserido dentro dos cultos dos colossenses. E Paulo teve que combater. E Paulo teve que dizer que Jesus é o cabeça. Aleluia, Deus. E Paulo teve que mostrar para aquele povo que eles estavam numa teia que Satanás, os tentáculos do mundanismo, estavam dentro da igreja de Colossos. E os tentáculos do mundanismo estão dentro de muitas igrejas, levando a muitos irmãos a cometerem erros grosseiros, irracionais. Meu Deus. Adoração se confundindo com irracionalidade, com coisa animal. Babando, ruinando. Meu Deus, é uma coisa assim que estranha. E isso está acontecendo dentro das igrejas. E nós precisamos combater isso. Porque o culto, ele é racional. E nada tem a ver com frieza. Porque você vem munido do sentimento de que ele morreu por mim. Logo, eu também devo. Aleluia, Deus. Eu devo me entregar por ele. Eu devo viver a fé dele. Então você apresenta a sua vida em consagração, se livrando dessas coisas mundanas, dessas formas mundanas. E se apresenta no culto, glorificando a Deus e adorando o Senhor. Então nada isso tem a ver com frieza. Aleluia. A racionalidade, ela é espiritual. Paulo disse, eu comparo as coisas espirituais com coisas espirituais. Eu não comparo com coisa carnal. Espiritual com espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado, igreja do Senhor. Deus. Para que nenhum de nós venhamos ser enganados. Olha o que diz aqui o versículo de número 10. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Quanta gente pensando que está agradando a Deus da igreja e não está. Verdade. Não está. Porque nós temos que começar a entender. O nosso Deus é um Deus que está presente dentro da nossa vida. É por isso que nós devemos apresentar o nosso corpo. Pastor, é só o nosso corpo? Não. Não. Aleluia. É aqui que vem a prática do que Paulo está querendo pedir no verso 1. Ele vai falar no verso de número 2, dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui que Paulo vai entrar dizendo: não vos conformeis com este mundo. Aleluia. A forma deste mundo, né? Com as suas idolatrias, com os seus enganos, com as suas mentiras, Deus te com a glória. sua irracionalidade. Essa forma do mundo, nós não podemos nos adequar. É verdade. O cristão não pode se adequar ao viver mundano, Glória a Deus. às falas mundanas, aos sentimentos mundanos, ao comportamento mundano. Nós não podemos se amoldar. É interessante essa palavra, não vos conformeis, porque nós temos aqui a palavra conformar-se e nós temos a palavra mundo. E mundo na Bíblia tem dois significados gregos: cosmo, universo, e aion,
que é o sistema pecaminoso do mundo. E esse texto é aio. Mundo é aio, o sistema mundano. Aqui Paulo está falando do pecado do mundanismo. E ele está dizendo, não se adeque a esse sistema mundano. Aleluia, Deus. Aquele que as igrejas estão adotando dizendo não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Verdade, Deus. A gente não pode se adequar a esse sistema. Porque esse sistema não agrada a Deus e não anda na vontade de Deus, ele anda na contramão da vontade do Senhor. Porque, como eu disse, o mundo, o sistema mundo, ele trabalha no egoísmo do ser humano. No egoísmo. E o sistema da vontade de Deus trabalha na humildade. É verdade, Deus. Na humildade. Então, perceba que conformar-se, né, é uma palavrinha que é derivada, é um verbo que é derivado do substantivo chema. E chema é forma. Agora, olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo. E a palavra conformar-se é configurar. Ou assumir a figura ou a forma. Olha como é interessante. Agora, quando Paulo vai dizer assim, mas transformai, porque aqui é antítese, é o oposto. Mas transformai-vos pela renovação do vosso... A palavra transformai, deixa eu pegar minha cola. A palavra transformar quer dizer exatamente transfigurar. Transfigurar quer dizer mudar de forma. Conformada no sentido de se adaptar. Adaptar, se adequar, coadunar com a forma do mundo. É assumir a forma do mundo. Eu sou crente, mas não deixei a forma do mundo. Aí fica essa confusão louca. Você é crente? A forma, rapaz. Como é que é? Verdade, Jesus. Como foi? Como foi essa transformação? Onde foi? Só foi no coração? E o restante? Ficou tudo Alan, você? Ficou tudo à vontade? Como foi essa transformação? E a gente fica meio perturbado porque a gente olha e... Meu Deus, e agora? Como é que fica? Veio para Cristo, mas não largou a forma do mundo. É verdade, Jesus. Assumindo a forma do mundo. E isso é configurar-se. Assumir forma do mundo. Agora, quando nós falamos de transformação, e é engraçado que o texto, a palavra grega para transformação é metaformo. É grego, eu não sei falar. Mas essa palavra quer dizer metamorfose. Transformação. Então, essa palavra quer dizer transfigurar ou mudar de forma. O cristão era um pingoso, um bêbado, um inveterado. Agora é um homem sóbrio, lúcido. Ele era um furtador, um roubador, sem vergonha. E agora ele é um homem honesto. Aleluia, trabalhador. Deus. Andava igual a periquete, porque periquete, prostituta. Sem vergonha. Vai para o meu estado vadia. Andava com vestes malignas, atraindo todo mundo na sensualidade. Agora anda com uma mulher que tem pudor e modéstia. E aí eu não vou citar só mulher não, homem também. Aleluia, Jesus. Vocês estão entendendo? Deixou a forma do mundo. E o mundo com as suas formas diz que é bonito, como é que é? É para se mostrar. Ou seja, quando nós adoramos a Deus e queremos fazer a vontade de Deus, a gente se transforma. E o que Paulo está pedindo é exatamente isso, para a gente não se adequar ao mundanismo, à forma mundana. Aleluia. Mas transformar primeiro quem? O corpo? Não, o corpo já deve estar sendo apresentado a Deus. Agora o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente na nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Aleluia, Jesus. E é aqui que nós precisamos entender a transfiguração
com assumir a forma, com a figura, com a configuração. Eu não quero ser configurado aos moldes deste mundo. Eu quero ser transformado pelo Espírito de Deus de glória em glória. Glória a Deus. E o que nós precisamos ter é a mente do Senhor. Porque tendo a mente do Senhor, nós vamos pensar na vontade de Deus. A mente do Senhor Jesus trabalhou o tempo todo para obedecer à vontade de Deus. E nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E, portanto, devemos trabalhar dia e noite para fazermos a vontade. É por isso que ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que a vontade de Deus na vida dele está passando longe, porque ele não é um transfigurado. E é interessante que essa mesma passagem, essa mesma palavra aqui, transformar, é a mesma palavra da transfiguração. Do monte de Jesus, que ele se transfigurou. Ele assumiu uma outra forma. Diante de Pedro, de Tiago e de João. Então nós não podemos ser configurados, adequados a este mundo. Nós precisamos ser transformados. E a primeira coisa que precisa ser transformada é a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso interior. A transformação de Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro, mas nunca deixa de ser fora. Porque hoje está tendo esse tipo de inversão. Não, o importante é o coração. Deus quer o coração. Deus quer o coração. Como quer o olho, quer a boca, quer o ouvido, quer a mão, quer os pés, quer o cabelo. Deus quer. Mas a transformação começa de dentro para fora. Aleluia, Jesus. E é aqui que temos o desejo do mundo versus a vontade de Deus. Quando nós temos uma mente renovada em Deus, em Jesus, a mente de Cristo, e quando nós passamos a apresentar o nosso corpo a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e passamos a trabalhar a nossa mente. Porque deixa eu te falar uma coisa. Esse transformar de Deus na nossa vida é efetuado pelo Espírito de Deus. A gente é transformado. No livro de 1 Coríntios 3,18 está escrito que a gente é transformado à imagem do Senhor Jesus, de glória em glória, pelo Espírito. Quem faz essa mudança é o Espírito. Quem faz a transformação é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora, isso não anula o querer do homem. É verdade. Então o homem tem que desejar e querer. Não basta só o Espírito de Deus trabalhar e fazer. E como é que o Espírito de Deus faz isso? Utilizando a palavra. Aleluia. Lavagem da água pela palavra. Agora, não anula o nosso desejo e o nosso querer. O homem precisa deixar Deus trabalhar na vida dele. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitos de nós não querem deixar Deus trabalhar. A gente quer servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Mas não quer deixar o Espírito de Deus trabalhar, fazer a obra, nos moldar, nos transformar. Eu volto a repetir, a palavra transformar-vos quer dizer transfigurar, mudar de forma. Você era do jeito adúltero, sem vergonha, e passa a ser um homem fiel diante de Deus. Amados, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar, porque essa é uma mudança profunda e completa que o Espírito de Deus faz na vida do ser humano. Aleluia. Mas ele tem que deixar. O que adianta o Senhor estar com o pacote completo para fazer uma obra na minha vida, mas eu não deixo? Eu continuo falando palavrão, eu continuo mentindo, Aleluia, eu continuo enganando, eu continuo falando mal da vida alheia, eu continuo furtando. O que adianta? Eu tenho que deixar. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu estou me coadunando com o mundo que faz isso. Então eu tenho que deixar essa forma do mundo para ser transformado à forma de Deus, que é a vontade dele para a minha vida.
E aqui nós podemos perceber o que João vai falar. João e Pedro. João e Pedro vão dizer o seguinte, eu estou partindo para o final desse primeiro ponto, para encerrar. O livro de 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17, é muito conhecido. E o livro de Pedro também é bem conhecido. Ambas as passagens elas vão falar desse confronto entre a vontade de Deus e o mundanismo, carnalidade. O homem tem que deixar Deus trabalhar. O que é que João fala? João vai falar desse dois viés, a vontade de Deus e o mundanismo. Se achou, pode ler. Capítulo 2. Verso 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está vendo aqui? Aleluia, Jesus. Quem andar coadunado com esse mundo, passa um dia. Vai passar. Mas quem fizer a vontade de Deus, vai permanecer para sempre. Quem se adequar às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos e a soberba da vida, vai passar porque isso é do mundo. Isso é do mundo. A gente tem que deixar Deus trabalhar. Nós temos que permitir o Espírito de Deus operar em nós. Temos que parar com esse egoísmo. E deixar Deus fazer a obra dentro da nossa alma. Aleluia, Jesus. Porque senão vamos estar cedendo à tentação do mundo sempre. E nunca vamos ser transformados à vontade de Deus. Agora, olha o que Pedro vai dizer da responsabilidade pessoal que cada indivíduo tem, né? E que ele jamais, ao operar do Espírito, jamais, ele se anula diante desse operar do Espírito. Ele tem que permitir, ele tem que deixar, ele tem que querer isso para a vida dele. O versículo 14 do capítulo 1 de 1 Pedro começa dizendo o seguinte: como filhos obedientes, nada na nossa vida será mudado se Deus não encontrar em nós um filho obediente. Como filhos obedientes, e aqui está no plural, retratando todos nós que servimos a Deus. Não, olha o conformando aqui. Não vos conformando, não vos amoldando, não coadunando com as concupiscências que antes havia na vossa o quê? É na carne aqui? É no intelecto. Olha onde que Pedro ele vai vasculhar. Ele vai mostrar para nós que o homem cometia tais irracionalidade, porque o seu entendimento estava obscuro, cego. Lembra do texto que Paulo falou que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos? Por essa razão, a ignorância pairava na nossa vida. Mas como é santo aquele que vos chamou, olha o chamado aqui de Deus. Sede vós também santo em toda a vossa maneira, toda forma de viver. No sentir, no falar, no andar, nos negócios, em toda maneira de viver. Seja santo. Aleluia, Deus. O apóstolo Pedro ele vai profundo nesse texto. Porque não há como o Espírito de Deus fazer nada na nossa vida se nós não formos obedientes. Se não formos obedientes, Deus não fará. É por isso que muita gente está na igreja há tantos anos e nunca foi transformado. Porque a rebelião e a desobediência pairam no coração dele. Ele luta 24 horas contra o Espírito de Deus. O Espírito dizendo, não faz, ele faz. Não veste, ele veste. Não fala, ele fala. Deus, não age dessa forma e ele aleluia, age. Jesus. E nós precisamos mudar isso. A mudança do Espírito dentro de nós ela é total e completa. E a nossa transformação é de dentro para fora. Do pior para o melhor. E nós precisamos permitir o Espírito de Deus nos corrigir, igreja. Nós precisamos permitir o Espírito de Deus decidir por nós, agir por nós.
nós e nos fazer sentir o que Ele sente. Nós precisamos deixar o Senhor fazer esta obra de transformação. Não é fácil, mas na prática é isso que Paulo está dizendo. Deixe a mente de vocês serem transformada pela vontade de Deus, expressa pelo seu Espírito através da sua palavra. Às vezes nós estamos brigando nas igrejas, nos cultos, com a palavra. A palavra está falando, está nos confrontando, está nos modelando, está nos transformando, e a gente está contendendo com a palavra. Verdade. Que o Espírito de Deus nessa noite, Ele possa trazer nos nossos corações, meus irmãos, esse desejo de viver uma vida transformada. Sabe por que eu resolvi hoje falar desses dois versículos, para poder falar do versículo 9 em diante? Porque não tem como eu amar lá no versículo 9 sem ser transformado aqui no 1 e 2. Verdade. É por isso que muita gente está dentro da igreja e não consegue amar de verdade. É fingido amor. Não perdoa de verdade. É porque ainda não foi transformado. Sua mente não foi transformada. A sua mente ainda não alcançou que Ele está vivo e dando glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus morreu por ele. Deus. Porque se Jesus não vem, não desce, não morre por nós, nós continuávamos mortos nos nossos ofensas, delitos e pecados. Deus santo. Oh, Aleluia. E o Espírito de Deus fale mais forte dentro do nosso coração. Aleluia, Deus. E que nós possamos viver a prática da vida cristã. Aleluia. Tenha uma mente transformada hoje. Um entendimento. Seja inteligente espiritual. Não adore mais essas bobagens. Essas profanações. Que o Senhor não se agrada. Aleluia. Ainda tem gente buscando morto em favor dos vivos. É crente, corre para terreiro para chamar os mortos em favor dos vivos. Não conhece. Não conhece a palavra. Ainda tem gente fazendo isso. Crente, dizendo ser crente, É verdade. enganando, Glória a Deus. sendo vendido e comprando também. Corrupção ativa e passiva. Homens e mulheres que ainda não submeteram a sua mentalidade ao poder do Espírito. Glória a Deus. Homens e mulheres que estão vestindo o que quer, porque acham que deve assim ficar empoderado, porque ainda não submeteram a sua mente Aleluia. à vontade do Espírito. Porque quando assim o fizer, vão deixar essas coisas que não edificam a nossa vida em nada. E o Senhor nos ajude a viver uma vida transformada. Que a gente possa mudar completamente as nossas vidas. Que o Espírito de Deus tenha o domínio e o controle da nossa vida para nos levar, através da palavra, a obedecer à vontade de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por esse primeiro ato. Vamos continuar na próxima quarta-feira falando. E já vamos entrar no amor seja não fingido, para que nós possamos trabalhar essa vida prática da igreja. Senhor Jesus, eu te